Você já tentou se livrar de algo que você não usa, mas simplesmente não conseguiu? Mesmo sabendo que essa coisa não tem grande valor? Pois é, isso tem um nome e se chama efeito dotação. Esse é um fenômeno psicológico que nos faz valorizar mais aquilo que já possuímos, mesmo que o valor real não seja tão grande assim. Então, hoje eu quero te contar o que é o efeito dotação e por que ele acontece, e principalmente como é que ele influencia as nossas escolhas e como é que a gente consegue sair dele. Mas antes eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. Isso ajuda a gente a alcançar ainda mais pessoas, compartilhar esses conteúdos importantes com mais gente. Então, vamos agora entender o que é esse efeito dotação. O efeito dotação, na verdade, deixa eu te dar um exemplo para você conseguir compreender. Imagina que você ganha uma caneca simples de presente. É bonitinha, mas não é nada demais. Algum tempo depois, alguém te oferece uma troca. Digamos que trocar a caneca que você tem por uma caneta do mesmo valor. Parece super fácil a gente decidir isso, né? Mas, na prática, a maioria de nós hesita em trocar. Por quê? Porque o simples fato da gente já ter a caneca faz com que ela tenha mais valor pra gente do que a caneta. Isso é o efeito dotação. É quando, ao a gente adquirir alguma coisa, a gente cria uma conexão emocional com aquele objeto e automaticamente ele parece mais valioso do que algo que a gente ainda não possui. Então, como é que funciona esse efeito, né? Vamos entender, então, o que faz esse efeito acontecer, né? Existem 3 grandes fatores que fazem com que esse efeito aconteça. O primeiro deles é a aversão à perda. Então, perder algo que a gente já tem dói mais do que o prazer de ganhar algo novo. Que doido, né? Então, sabe aquele sentimento de eu não vou me desfazer disso porque vai ser uma perda para mim? É exatamente isso que acontece. O segundo fator principal é a inércia psicológica. Mudar de decisão exige um grande esforço mental. Então, avaliar o valor do que nós já temos comparado ao que a gente pode ter não é algo simples. Então, a gente prefere ficar como tá, sem mudar nada. É mais fácil, gasta menos energia, é mais simples. Então, é como se fosse mais fácil continuar nessa zona de conforto. E o terceiro fator é a propriedade psicológica. Quando a gente possui algo, a gente cria uma espécie de vínculo emocional com aquilo. E isso torna mais difícil da gente desapegar. Mesmo sem perceber isso, a gente sente que aquele item faz parte já da nossa identidade. Então, a gente tem esse apegozinho aí para conseguir se libertar. Então, quer um exemplo bem clássico? Uma pesquisa com ingressos para eventos esportivos mostrou que as pessoas estavam dispostas a vender os seus ingressos apenas por valores muito mais altos do que pagaram para adquiri-los. Isso é efeito dotação em ação. Não sei se isso já aconteceu com você, de ter um ingresso para um show, para um evento, alguma coisa assim, você querer vender mais caro, né? E não mais barato do que você adquiriu. Então, quais são as implicações disso no nosso dia a dia? Como é que isso afeta o nosso dia a dia? O efeito dotação pode nos manter presas às coisas que a gente tem, às rotinas, aos nossos comportamentos, já que não serve mais para o nosso propósito. E isso é algo que, quando a gente percebe, a gente pode mudar. Então, vou te contar o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a entender esse conceito, a minha vida ficou muito mais simples. Na minha casa, o que eu consegui eliminar aqui, né? Eu eliminei várias coisas que eu não usava, mas que eu ainda tinha apego àquilo. Então, eu sempre falo, eu mudei de um apartamento de 200 metros quadrados para um de 60 metros quadrados. E isso me fez eliminar muitas coisas da minha casa, né?
E na cozinha, um ponto muito fundamental na minha vida, que é onde eu consigo otimizar minha alimentação semanal. Tudo agora ficou mais dinâmico. Então eu cozinho com menos esforço, sem perder tempo procurando vários itens, várias coisas. Não só utensílios, pessoal, mas também os alimentos, a organização da minha geladeira, a organização da minha despensa. Como eu consegui otimizar tudo isso, me liberando de apegos de manter certas coisas, simplificando esse processo, né, para conseguir desapegar realmente das coisas e facilitar no meu dia a dia, ter menos opções para escolher. No meu guarda-roupa eu fiz a mesma coisa, eu reduzi essas opções. Então agora eu perco menos tempo escolhendo roupas e eu consigo dar destaque a coisas que eu realmente quero, como por exemplo, as minhas roupas de corrida. Então, se eu quero correr 3 vezes na semana, eu consegui criar um guarda-roupa onde eu tenha organizadamente algumas roupas para sair, algumas roupas para atividade física, algumas roupas para dormir, para ficar em casa, enfim. Mas consegui simplificar isso. Eu dei destaque a uma coisa que eu quero fazer no meu dia a dia, que é cuidar da minha saúde, e isso está incluso no meu roteiro atual de vida, a corrida. Então, eu simplifiquei isso daí também. Então, o efeito dotação, ele nos ensina que nem sempre nós somos racionais nas escolhas. Então, reconhecer isso pode nos ajudar a refletir antes da gente se apegar ao que a gente já tem ou a rejeitar algo novo só porque a gente tem medo de perder. Então, pensa nisso. Isso é uma mudança de mentalidade que vai ajudar muito nesse seu processo de se tornar uma pessoa mais essencialista e simplificar realmente a vida para focar no que realmente importa. Se você gostou desse conteúdo, então comenta aqui embaixo se você já percebeu esse comportamento no seu dia a dia, para a gente conseguir trocar uma ideia aqui e bater um papo. E claro, compartilhe com alguém que também vai se identificar com esse conteúdo. Obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.